Olá, seja bem-vindo ao canal sobre TDAH e neurociência. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos necessários para o diagnóstico do TDAH. Eu sou o Dr. Rafael Rangel, neuropediatra, mestre em neurociência e especialista em TDAH. Se você quer acompanhar o nosso canal, se inscreva, clique e curta para que outras pessoas também possam receber conteúdos exclusivos sobre TDAH. Bom, quando falamos sobre TDAH, a primeira pergunta que muitas pessoas vão fazer é o seguinte: qual é o exame para esse diagnóstico? E a resposta é simples: o diagnóstico é clínico. Isso significa que nós não temos nenhum exame, seja tomografia, seja ressonância, seja mapeamento cerebral, eletroencefalograma ou mesmo exames de sangue que façam o diagnóstico. Esse diagnóstico ele deve ser construído através de uma boa história clínica. E o que vem a ser uma boa história clínica? Eu costumo dizer que é bumbum na cadeira, senta e escuta pai e mãe. Daí vem o diagnóstico. Quem convive no dia a dia com uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto com TDAH trará inúmeras informações. Basta o profissional da área da saúde, o profissional da área da educação, que esteja disposto a realmente fazer esse diagnóstico, parar e escutar, para que então possamos juntar essas informações, ou seja, montar esse quebra-cabeça clínico para que a pessoa então possa receber esse diagnóstico do TDAH. Existem critérios muito bem escritos e validados internacionalmente. Existe um livro chamado de Manual Estatístico dos Transtornos Mentais da Academia Americana. Ele foi publicado pela primeira vez em 1952, na sua primeira edição. E a cada década, em média, ele vai sofrendo um processo de atualização. A última atualização ocorreu no ano de 2022, quando ele foi revisado, então atualmente está na sua 5ª edição revisada. Esses critérios, eles são um compilado de informações de vários especialistas no mundo inteiro. Então, para que uma pessoa receba o diagnóstico de TDAH, ele precisa então preencher esses critérios. Então, como é feito o diagnóstico? Através das informações que eu vou coletar através de uma boa história clínica e que essas informações então preencham, que contemplem aqueles critérios estabelecidos no manual. É dessa forma então que nós estabelecemos o diagnóstico do TDAH. Existe a CID, também atualmente na sua 11ª edição, que é uma codificação internacional de doenças estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Sim, existem ali também alguns critérios, mas na grande maioria, na grande parte dos estudos científicos e na aplicabilidade clínica, nós utilizamos os critérios estabelecidos pela Academia Americana e que acabam convergindo também para a Organização Mundial de Saúde, na CID, atualmente na sua 11ª edição. Entretanto, cada vez mais temos avanços no processo das inteligências artificiais. Sim, é um caminho sem volta. Estamos passando por uma revolução tecnológica que está afetando todas as áreas do mundo, inclusive nos processos de diagnóstico de transtornos mentais, como o TDAH. Essas ferramentas são e já estão sendo utilizadas de forma extremamente importante na construção desse diagnóstico. Mas, para que essa inteligência artificial funcione, precisamos primeiro levantar a hipótese, porque imagina, uma pessoa simplesmente vai acordar, tomar o café e vai falar assim: vou passar numa máquina de inteligência artificial para saber se eu tenho TDAH. Não é dessa forma que vai funcionar. Na verdade, observamos os comportamentos atípicos que vão gerar então aqueles prejuízos da hiperatividade, da desatenção, da impulsividade. Então vamos buscar um auxílio com um profissional, médico, profissional da área da saúde, um profissional terapeuta, um profissional da área da educação, para que a gente então junte essas informações e aí as inteligências artificiais, sem dúvida alguma, farão o refinamento desse processo de construção diagnóstica. Quando eu falo refinamento, temos também as aplicações das escalas ou testes que são utilizados para auxiliar no processo diagnóstico. Prestem muita bem atenção nisso que eu vou falar com vocês. Esse processo de diagnóstico feito por escalas, eles não são validados para o diagnóstico final. Isso mesmo, essas escalas elas servem como um auxílio no processo de construção do diagnóstico. É um refinamento, é um filtro de informações personalizado.
e validada cientificamente para a construção desse diagnóstico. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes, para os meus alunos, que as escalas servem muito mais para a estruturação do tratamento do que propriamente para o diagnóstico. Sabe por quê? O diagnóstico do TDAH não é um diagnóstico difícil de ser realizado, mas estruturar um tratamento de acordo com os prejuízos daquele indivíduo especificamente, esse sim é um passo extremamente difícil e que deve ser feito de forma muito individualizada. E aí eu vejo a grande importância das escalas de avaliação. Essas escalas de avaliação, elas conseguem então metrificar, por exemplo, o coeficiente de inteligência, elas conseguem avaliar detalhadamente as funções executivas que estão mais ou menos prejudicadas no TDAH, seja através dos testes que vão avaliar a memória operacional, o controle inibitório, a capacidade de atenção e concentração, os testes de desempenho escolar. Então, com a estruturação desses prejuízos, nós vamos então conseguir identificar quais são os reais prejuízos e personalizar o tratamento. Então, como é feito o diagnóstico do TDAH? Através de uma boa história clínica na construção de um quebra-cabeça. Por isso que as escolas, os profissionais de educação devem ter um conhecimento sobre o TDAH, visto que os grandes prejuízos inicialmente observados numa criança se dão principalmente no início do ano da questão de alfabetização. As crianças com TDAH, seja pelo comportamento desatento, seja pelo comportamento hiperativo e impulsivo, acabam tendo dificuldades para aprender, de serem alfabetizadas e, consequentemente, começa então uma jornada de dificuldades acadêmicas e escolares, estando ou não presentes outros transtornos do aprendizado. Então, quando o profissional da área da educação consegue identificar essas dificuldades e informar isso através de relatórios, de conversas, de reuniões com os pais, nós vamos juntando uma grande peça na construção do diagnóstico do TDAH. Ou seja, esses comportamentos gerando, portanto, prejuízos no processo de ensino-aprendizado. Juntamente com isso, é importante também entendermos a dinâmica familiar. Como que é a estrutura de sono dessa criança? Que horas essa criança vai dormir? Que horas ela acorda? Como que é a qualidade do sono dessa criança? Qual é o tempo de exposição de telas de uma criança? Essa criança passa mais de 2, 3, 4 horas por dia na frente de uma tela, seja de um celular, de um tablet, de um computador, exaurindo a atividade cerebral, cansando esse cérebro com excesso desses jogos eletrônicos. Importante. Um cérebro que dorme mal, que é exaustivamente exposto a telas, que tem uma pobreza de nutrientes devido a uma má alimentação, uma alimentação de qualidade ruim, não só a quantidade, mas a qualidade de nutrientes ruim, também passa a ter um funcionamento atípico. E tudo isso, muitas vezes, podem manifestar com características do TDAH. Vocês, com certeza, já viram no ambiente algumas pessoas dizendo que basta tirar tela que essa criança deixa de ter TDAH. Em parte, dependendo do contexto, essa frase não está totalmente errada. Porque algumas das crianças, elas podem não ter completamente aquela neurobiologia já explicada aqui no canal. Existe uma aula onde eu explico especificamente sobre a neurobiologia do TDAH, em que esse funcionamento ele gera tanta alteração da dopamina e da noradrenalina por uma excessiva exposição a telas, a uma qualidade de sono ruim, gerando desequilíbrios nessas substâncias químicas como a dopamina, a noradrenalina e tendo, portanto, as manifestações do TDAH. Então, nesse grupo muito específico de crianças e adolescentes que estão excessivamente expostos às telas, eles podem, então, ter manifestações clínicas do TDAH. E, nesse caso, basta eu, então, ter um controle, reduzir o controle do excesso de telas, melhorar o sono, melhorar a alimentação, e eu posso, sim, ter uma melhora substancial daqueles comportamentos do TDAH. Mas essa, muitas vezes, é uma exceção. O que ocorre na prática são indivíduos que têm um TDAH, ou seja, que possuem alterações genéticas próprias do TDAH, que têm, então, alterações químicas da dopamina e da noradrenalina, que geram, então, aquelas manifestações do TDAH e que acabam piorando essas manifestações pelo uso excessivo de telas, pela má qualidade do sono, por uma alimentação ruim, pela falta de atividade física. Então, tudo isso faz parte
da história clínica para a construção do diagnóstico do TDAH, ou seja, informações detalhadas do ambiente do rendimento escolar, informações importantes do ambiente familiar, seja de tela, de sono, de alimentação, da estrutura conjugal desses pais, como que é a relação do casamento, de respeitabilidade, existe o uso de drogas, de álcool nessa família, que geram, então, muitas vezes violência doméstica, seja física, seja verbal, seja psicológica, um estresse grande para essa criança, naquele ambiente caótico familiar. Isso também gera alterações do funcionamento cerebral. Isso deve ser abordado numa boa história clínica sobre TDAH. Dados sobre o nascimento dessa criança, fatores como prematuridade, exposição a algumas medicações durante o período gestacional, uso de álcool, uso de drogas pelos progenitores, tanto pelo pai quanto pela mãe, também são considerados fatores de associação, fatores de risco para o desenvolvimento do TDAH. Fatores de risco, fatores de associação não significa que somente aquilo causa o transtorno. Significa que, tendo uma base genética alterada, esses fatores ambientais aqui expostos contribuem negativamente para um funcionamento atípico do cérebro, contribuindo então para as manifestações do que chamamos sobre TDAH. Isso deve ser abordado também, ou seja, a história do pré-natal. Então, quando a gente tem uma boa informação da escola, uma boa informação da estrutura, da dinâmica familiar, informações sobre a história gestacional, informações sobre o desenvolvimento infantil. Por quê? Por exemplo, 25% das crianças com TDAH podem ter atraso na fala. As pessoas acabam achando que atrasar a fala é uma condição quase que exclusivamente, por exemplo, do autismo. Não. 25% das crianças com TDAH também atrasam a fala. Então, conhecer o desenvolvimento motor dessa criança, o desenvolvimento da fala, da linguagem, da comunicação, é fundamental. Atraso na fala, muitas vezes atrasos motores. 50% das crianças com TDAH podem ter o que nós chamamos de transtornos de coordenação ou transtorno do desenvolvimento de coordenação, conhecida por uma sigla chamada de TDC. São crianças desajeitadas, são crianças que têm pouca coordenação motora fina e mesmo a coordenação motora grossa. Mais uma informação clínica importante. Então percebam que a construção do diagnóstico do TDAH se dá através de uma boa história clínica, através da história educacional, da história familiar, da história gestacional, da história de desenvolvimento dessa criança. Exames como tomografia, ressonância, mapeamento cerebral, exames de sangue, eles devem ser reservados para condições muito pontuais, desde que presentes outras condições de saúde. Por exemplo, um indivíduo que tenha epilepsia e tenha sinais e sintomas de um TDAH. Então, na história clínica, eu consigo então fazer o diagnóstico de um paciente com epilepsia e também um TDAH. Nesse grupo específico, sim, ele terá benefícios através de exames, através da ressonância, da tomografia, do eletroencefalograma, do acompanhamento, muitas vezes com exames de sangue das medicações que ele fará para o tratamento da sua epilepsia. As escalas de avaliação devem ser indicadas principalmente para auxiliar no processo diagnóstico como mais uma ferramenta nesse processo de construção diagnóstica, mas principalmente na estruturação de um plano terapêutico para aquele indivíduo específico com o TDAH. Essas, portanto, são as principais características que devemos levantar para o diagnóstico do TDAH. Enfatizando mais uma vez os avanços das inteligências artificiais que farão parte do processo de construção muito em breve do diagnóstico e, consequentemente, do tratamento dos indivíduos com o TDAH. Se você ainda não fez a inscrição, clique aqui, faça a inscrição, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas para que eles possam também conhecer um pouco mais sobre o TDAH e todas as suas características peculiares. Nos vemos nos próximos vídeos.